Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro nesta quinta semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Já há algumas semanas nós estamos apresentando o documentário dos 90 anos da Diocese de Caxias do Sul, a série documental lançada no mês de setembro do ano passado. Hoje nós vamos assistir o quinto episódio. Ele é um pouco maior do que os outros episódios, portanto, nós vamos dividir nos dois blocos deste programa. A Igreja Católica sempre se ocupou da educação, primeiro para transmitir a fé e os ensinamentos religiosos, depois para ajudar o ser humano a superar obstáculos e conhecer mais a si próprio e a comunidade em que está inserido. Com a chegada dos imigrantes italianos ao Rio Grande do Sul em 1875 e seu estabelecimento nestas terras, a Igreja foi muito importante para educar e catequizar as crianças, adolescentes e jovens. As congregações religiosas cumpriram um importante papel nesse processo no final do século XIX e início do século XX. As congregações religiosas, que são muitas no estado inteiro e muitas também na diocese, foram as responsáveis pela criação de colégios de formação de meninas ou só de meninos, depois mistos. Nós temos vários colégios na nossa cidade que são liderados, capitaneados por congregações religiosas que inclusive permanecem hoje e são mais que centenários. Quando elas chegaram no Rio Grande do Sul, em 1915, os imigrantes foram buscá-las de carroça em São Sebastião do Caí. Levaram elas para Bento Gonçalves, lá elas formaram a primeira comunidade e fundaram a Escola Escalabriniana Nossa Senhora Medianeira, que até hoje nós temos. 2 anos depois, elas fundaram mais 2 escolas, Nossa Senhora de Lourdes, em Farroupilha, e elas fundaram o Juvenato e a Escola Santa Cruz de Nova Milana. Então, com essa presença nas comunidades, elas procuraram aquele atendimento, aquele acolhimento integral aos imigrantes. Atualmente, são 17 escolas de inspiração católica presentes na Diocese de Caxias do Sul, ligadas às congregações religiosas. Entre elas, as Irmãs Carlistas Escalabrinianas, as Irmãs de São José, as Irmãs do Imaculado Coração de Maria, os Irmãos Maristas, os Irmãos Lassalistas e as Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, além das Irmãs de Jesus Bom Pastor, dos Padres Josefinos de Murialdo, das Irmãs Medeias e das Murialdinas de São José. Quando o padre convidou as irmãs, foi porque ele reconheceu que havia muito desenvolvimento, mas na parte humana, na parte física, tudo. E aí então ela convidou as irmãs de São José para virem aqui, dizia, para ler, escrever, assim, sobretudo catequese, formar toda criança, todos os pais que procuram educação de uma escola católica. É porque eles acreditam que o humano tem que estar ligado ao divino. Então, a educação, as aulas de religião, é que ensina as crianças, o adolescente, o jovem, buscar Deus, acima de tudo. Então, por isso que somente os ensinamentos de Cristo é que ajuda a formar a pessoa humana. Outra iniciativa educacional que atendeu por um determinado período os moradores de Caxias foram as escolas paroquiais, abertas a partir de 1921 para fazerem frente ao Colégio Metodista e ao Colégio Espírita. As escolas paroquiais tinham como orientação a doutrina cristã. A primeira escola foi criada por iniciativa do padre João Meneguzzi, então vigário da paróquia Santa Teresa de Caxias, no térreo da Casa Canônica, atendendo pela manhã os meninos e à tarde as meninas. Pensando na educação da cidade, em 1923 foram construídas 4 escolas paroquiais que funcionavam em casas alugadas em diversos pontos da cidade, onde frequentavam mais de 600 alunos. O papel da Igreja Católica na nossa região de imigração italiana foi gigantesco, acolhendo os imigrantes,
criando junto da capela, da igreja, depois da paróquia, um ambiente de convívio, de congregacionamento, de relacionamento e inclusive de cuidado. Mas também foi de formação. As escolas paroquiais foram uma iniciativa educacional que a igreja tomou, porque acredito que o próprio Evangelho esteja por trás dessa posição, porque o Evangelho propõe que nós incluamos todos num processo de transformação social. E sem a educação, a igreja tinha clareza que não se avança na transformação da sociedade. E isso fez com que a escola paroquial se tornasse, então, a igreja uma referência para a transformação da vida espiritual e a escola como uma transformação para a vida real. Eu acho que esse princípio evangélico da compreensão do sentido da vida e a sua transformação concreta fez com que as escolas ocupassem um lugar importante na transformação da vida dos primeiros imigrantes, dos seus descendentes, e depois, com a vinda das escolas confessionais, foi um grande avanço para a sociedade. A Igreja Católica sempre se ocupou do ser humano e quis ajudá-lo a buscar sempre mais o conhecimento. Nesse sentido, com um olhar sonhador e perspicaz de Dom Benedito Zorzi, segundo bispo de Caxias, nasceu o primeiro curso superior da Serra Gaúcha e, por seu espírito de liderança, chamou o prefeito da época, Hermes Weber, e o médico Virvi Ramos para conversar e somar esforços na criação da Universidade de Caxias do Sul. Particularmente em 1956, Dom Benedito Zorzi, através de um decreto curial, criou o primeiro curso superior, curso de economia, ciências econômicas, que de fato começa a funcionar em 1958. Esse foi um grande passo, não havia ensino superior em Caxias do Sul. Dom Benedito Zorzi, por mercê de Deus e da Sé Apostólica, bispo de Caxias. Aos que este nosso decreto virem saúde, paz e bênção em nosso Senhor Jesus Cristo. Fazemos saber que, atendendo às nobres e legítimas aspirações do povo de Caxias do Sul e da zona nordeste do Rio Grande do Sul, usando o direito que nos confere o cânone 1375 do Código do Direito Canônico, implorando o auxílio de Deus e a proteção maternal de Maria Santíssima, havemos por bem fundar, como de fato fundada declaramos, a Faculdade de Ciências Econômicas, com sede nesta cidade episcopal, e muito encarecemos nossos comissionados a que envidem todos os esforços no sentido de que, quanto antes, dita faculdade possa entrar em pleno funcionamento com o reconhecimento oficial das leis do país. Dada e passada em nossa sede episcopal, sob o nosso sinal e selo de nossas armas, a 8 de maio de 1956. Assina Dom Benedito Zorzi, bispo de Caxias, Padre João Golo, secretário-geral do Bispado. Eu acredito que sempre na criação das instituições tem um protagonista, né, que é importante, que faz as ligações e que mantém o espírito, né, associativo daquela iniciativa. Eu diria que o Dom Benedito Zorzi teve isso pela cidade, né? Na sequência, a diocese também, a partir de Dom Benedito Zorzi, cumpre um papel fantástico, importante, que são os cursos de licenciatura, de formação de professores. Em 1960, se cria o curso de Filosofia, História, Letras, Pedagogia, e aí começa um novo capítulo da história do desenvolvimento formativo e educacional da região. Mais para frente, Dom Benedito Zorzi faz um movimento junto com o prefeito Hermes João Weber e com o Dr. Virvi Ramos da criação de uma universidade. E em 67, cria, portanto, a Universidade de Caxias do Sul, um patrimônio comunitário num modelo muito especial, não havendo propriamente um dono, né, uma vocação comunitária, e hoje é reconhecida por lei como uma universidade de fato comunitária. E até hoje a diocese tem um assento no conselho diretor da universidade. Neste momento temos Dom José Gislon como presidente, inclusive, que muito nos alegra pela sua visão
formativa, visão ampla de sociedade e uma visão humanista. Muitos religiosos faziam a primeira parte da sua formação aqui, depois faziam teologia em outras instituições, né? Mas a parte da filosofia, ela era dada aqui na nossa universidade. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Fé e vida. Conectar o que se celebra com o que se vive é um desafio constante na vida da Igreja. Com o mesmo amor e dedicação que teve pela educação, a Igreja olha com apreço os diferentes meios de comunicar como ferramentas de evangelização e desenvolvimento. Merece destaque o trabalho realizado pelos freis capuchinhos com as rádios e o jornal Correio Rio-Grandense. Além disso, o trabalho de Dom Benedito Zorzi junto ao governo federal para a concessão da Rádio Miriam Caravaggio, a rádio da Diocese de Caxias do Sul. A primeira tentativa foi do padre Carmine Fazulo. Ele criou um jornal, La Libertà. Era um jornal polêmico, não tinha notícia, mas era combater os maçons. Depois de alguns meses, o jornal estava acabado. Então se reuniram os padres da Diocese, vamos salvar o jornal. E aí então, para salvar o jornal, puseram para Garibaldi, Conde de. Mas aí acabaram mudando o nome. Em vez de La Libertà, surgiu Il Colono Italiano. Aí foram os anos, mas também não foram bons. Na vizinha Bento tinha Il Corriere d'Italia, também um jornal parecido com o Correio Rio-Grandense, incentivado pelos scalabrinianos. Dom Scalabrini visitou Bento e disse: não temos que ter um jornal. Aí então começaram as negociações para a fusão de um só jornal. Mas havia uma guerrinha surda. Il Corriere era francamente italiano, enquanto Il Colono Italiano era considerado austríaco, as duas ideologias do tempo. Mas em 1917, então, o Frei Bruno conseguiu pacificar, adquiriu Il Corriere e mudou o nome de novo, passou para ser Estafeta Rio-Grandense. E mudou totalmente o perfil. Em vez de um jornal polêmico, dizia ele que era ser uma página do Evangelho a cada semana nas regiões onde os freis pregaram missões. E o Frei Bruno dizia: além do Evangelho, nós colocaremos algumas normas de higiene e de agricultura. Eram as referências maiores. Isso foi em 1917. O jornal foi indo assim. Em 41 teve de mudar o nome por causa da ditadura. Até esse tempo ele vinha parte em italiano, parte em português. Aí se tornou em português. E tinha uma coisa que muito importante naquela época, era a infalibilidade do jornal. Os leitores diziam: deu no Correio Rio-Grandense? Acabou a questão. Deu no Correio Rio-Grandense. Aí em 52 foi para Caxias. Por quê? Porque o correio chegava aos assinantes pelo trem. Então Caxias é um centro ferroviário muito grande, então foi para lá e começou e chegou no pique de quase 50 mil assinantes.
E os agricultores que iam para Santa Catarina, Paraná, levavam o jornal junto. E dizia o Frei Bruno, a estafeta nasceu católica e se um dia tiver que morrer, vai morrer católica. Então a ortodoxia da igreja refletia no jornal. Então a primeira atitude que ele teve aqui, além de outras, foi justamente pedir ao governo federal, que naquele tempo era Getúlio Vargas, e quem concedia emissoras de rádio era o governo, uma emissora de rádio. Desde 53, que ele veio para cá, 54, 55, ele insistiu. E só conseguiu essa liberação, essa licença, que aconteceu em 1956, 21 de novembro, que foi instalado então aqui em Caravaggio a Rádio Miriam. Então, uma rádio aqui para divulgar o quê? O Evangelho, a evangelização, e também para divulgar a devoção Nossa Senhora de Caravaggio. Tem a antena, que aos poucos também no sentido foi crescendo em todos os sentidos, porque a rádio ela começou com 100 watts, 2 anos depois 250 watts, e em 1969 com 1 kW, em 1989 com 5 kW, e assim foi progredindo o alcance da rádio também, porque era uma emissora da diocese e uma emissora que tinha o papel de divulgar a boa nova do Evangelho junto aos seus ouvintes e, ao mesmo tempo, também divulgar a devoção a Nossa Senhora de Caravaggio. Tanto isso é verdade que a afluência ao santuário, os devotos foram aumentando aos poucos, né? E nós temos o resultado no presente momento que este meio realmente ajudou muito a devoção a Nossa Senhora de Caravaggio. Então, o trabalho de fazer com que a Rádio Miriam assumisse um papel diferente em FM, frequência modulada. É um trabalho que foi iniciado em 2009 e progressivamente foi sendo ajustado, e aconteceu há 2 anos atrás, né? Em 2022 é que nós conseguimos fazer com que obtivéssemos um canal. O Jacó Hoffman, então Frei Capuchinho, eles são da comunicação, estavam levando esta missa gravada nos estúdios da UX TV. A gente ajudava de vez em quando, ia celebrar lá. Ela foi deixando e ofereceu, pediu para a gente continuar a levar, já que a gente ajudava com gosto. Então assumimos. Foi um tempo bonito, só que era gravada, não é a melhor coisa, sem beber até, né? Não gosta. Mas não tinha jeito. Por isso, depois, com a chegada de Dom Alessandro, isso é o grande mérito de Dom Alessandro. Acompanhe pela UX TV a mais tradicional manifestação de fé da região nos domingos de manhã. Missa Dominical, direto do Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, em Farroupilha. Logo após, acompanhe a palavra do Bispo Diocesano de Caxias do Sul. Missa Dominical, ao vivo às 11 da manhã. Na UX TV, canal de identidade. E o Dom Alessandro patronou e conseguiu, né? Que fosse do santuário e ao vivo, e também para mais regiões, para mais pessoas, mais lugares, né, do que aqui só. O Rio Grande do Sul saúda sua Rainha Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja e Mãe da Canção Nova. E aos domingos, que é dia do Senhor, você reza conosco, a partir das 17 horas, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, a Santa Missa Dominical. Canção Nova, Rio Grande do Sul, cada vez mais próxima do coração dos gaúchos. Em 1984, na celebração dos 50 anos da Diocese de Caxias do Sul, a pedido de Dom Paulo Moreto, terceiro bispo diocesano, nasce a Pastoral da Comunicação com o objetivo de reunir e organizar a ação da Igreja Católica com os seus veículos de imprensa, sobretudo o rádio, bem como com os meios de comunicação presentes na sociedade.
Em 1984, Dom Paulo Moreto, bispo diocesano, junto com a coordenação de pastoral, na época o padre João Panassolo, viu também a necessidade de ter uma equipe. Então essa equipe formada pelo padre João Panassolo, o padre Johnny Bonato, os seminaristas Hélio Menegusso, Renato Ariotti e uma jovem Maria do Carmo Chesini. Nós iniciamos a assim chamada equipe de comunicação e iríamos formar a pastoral da comunicação para ter presente um pouco a organização de tudo aquilo que estava começando através do rádio, dos jornais, do livro A Diocese, que era uma maneira de trazer presente fatos e acontecimentos das comunidades. Com o passar do tempo e o passar dos anos, viu-se a necessidade de ampliar a equipe. Então, começou-se também com outras pessoas, então aí estava o padre Paulo Gasparetto, que foi coordenador dessa equipe por muitos anos. E uma das atividades expressivas era a gravação e a execução do programa chamado Voz do Pastor, que era transmitido por 4 emissoras na época. Dom Paulo Moreto, bispo diocesano, era quem produzia e apresentava o programa. E ali a gente começava esse programa através de gravações, mas era tudo muito assim simples. Se errava, tinha que começar tudo de novo, não tinha uma edição. Então tinha que caprichar e fazer sem parar. E era marcado 8 minutos ou 10 no máximo. Depois a gente viu que era necessário também um trabalho não só com os rádios, mas através do jornal. Então, um jornal pioneiro na época, e aqui em Caxias, Folha de Caxias. Todas as segundas-feiras, na Folha de Caxias, havia uma página ou um texto próprio da Diocese de Caxias. Mais tarde, aparece uma figura que é o professor Ivo Adamati. E o professor Ivo nos ajudou na organização deste jornal Diocese em Comunicação. Dom Paulo dizia, nós temos que ter um jornalzinho, um jornal, onde impressos devem ser os fatos do mês, ou da diocese, ou do ano, porque devemos marcar, guardar a história da nossa diocese. E o professor Ivo Adamati, na época que atuava junto à Universidade de Caxias, foi como que o mentor. Nós, a equipe, professor Ivo Adamati, fomos organizando então este informativo chamado de Diocese em Comunicação, que vigorou por muitos anos, trazendo presente fatos, acontecimentos. Não deixa de ser uma história, são muitos volumes que tem deste informativo Diocese em Comunicação. E depois foi integrando também esta equipe o jornalista Elton Aristides, que também deu uma grande contribuição pela sua maneira de ser, por ser jornalista, e nós juntos, então, com o padre Paulo Gasparetto, jornalista, trabalhamos em equipe com esses leigos e com os padres. Aqui na Diocese, ao longo destes 90 anos, foram inúmeros os atores que estiveram envolvidos para que a comunicação da Diocese pudesse acontecer. A PASCOM, a Pastoral da Comunicação, a Diocese também se preocupou, porque entendemos que é muito importante a formação das pessoas e também a equipagem destas pessoas para que elas possam ajudar a comunicar o Evangelho e a vida da própria Igreja em nosso território diocesano. Hoje nós temos uma pastoral da comunicação muito bem estruturada, uma assessoria de comunicação basilar que vem ajudando as paróquias a poderem comunicar os seus eventos, as suas ações. É uma pastoral que está muito presente, porque hoje, para comunicar, é preciso estar presente. A Diocese de Caxias do Sul segue a missão de anunciar o Evangelho nas suas quase 1000 comunidades de diferentes formas, nas celebrações, na torre da igreja, nas rádios, na televisão e pelas redes sociais. Seguindo o legado iniciado na década de 1980, a PASCOM da Diocese de Caxias do Sul segue a sua missão a partir de uma certeza: o centro da comunicação da igreja é Jesus Cristo. Nós estamos investindo como Diocese de Caxias do Sul
neste campo da tecnologia, da informação. É muito importante, como diocese, nós caminharmos com a realidade que nos circunda, especialmente no aspecto da cultura e também das inteligências artificiais, né? Nós precisamos de verdade investir em pessoas, investir em equipamentos e possibilitar que a mensagem da verdade seja comunicada. E nós estamos fazendo isso como Diocese de Caxias. As raízes são a nossa história, o nosso início. Então, 84 a 40 anos atrás, nós víamos mais ou menos algumas coisas tendo presente a comunicação. Asas, sonhos, é isso que aparece agora. Este jeito novo de comunicar, um jeito simples, mas que toca a todos. E, queira ou não, os jovens precisam ser chamados. A eles deve ser tocada também essa mensagem do Evangelho e as nossas mensagens da Diocese e através da Diocese em comunicação. Isso que estamos fazendo, todos esses relatos, deve-se à Pastoral da Comunicação. Todo este histórico, esse trabalho de resgate dos 90 anos, deve-se à comunicação. A educação foi e continua sendo prioridade na igreja, seja dos pequenos, dos adolescentes e jovens ou dos adultos. Mais do que isso, a transmissão da fé segue como desafio nesses tempos modernos. A igreja quer, sempre utilizando dos meios disponíveis, educar, conectar e comunicar para ajudar, inclusive, a cuidar da saúde dos que mais precisam.